Antes de Zeus, antes de Odin, já existiam deuses que governavam tudo. Hoje você vai descobrir quem eram as divindades que criaram o mundo e decidiram o destino da humanidade. Essa é a origem de tudo. Eu sou Ivan Lucas e você está no Folclores e Lendas pelo Mundo. A Mesopotâmia surgiu entre os rios Tigre e Eufrates. Foi ali que nasceram as primeiras cidades, as primeiras leis e os primeiros registros da história. Mas para aquele povo, nada disso existia sem os deuses. Cada aspecto da vida era controlado por forças divinas. O céu, a terra, o amor, a guerra, tudo tinha um governante. E esses deuses não eram distantes ou abstratos. Eles interferiam diretamente no mundo. A religião não era apenas crença, era a base da ordem social. Reis governavam em nome dos deuses. Leis eram vistas como decisões divinas. E, acima de todos, existia uma hierarquia clara, uma estrutura de poder que começava no céu e descia até os homens. Era assim que a realidade era compreendida. E esses deuses não existiam de forma isolada. Eles faziam parte de uma estrutura maior. Um grupo conhecido como Anunnaki, divindades responsáveis por manter o funcionamento do mundo. Era esse conselho que sustentava a ordem da existência. No topo de tudo estava Anu, o deus do céu, a autoridade máxima entre todas as divindades. Anu não era um deus de ação. Ele não descia até os humanos, não interferia diretamente. Seu poder era absoluto, mas distante. Era dele que vinha a legitimidade de todos os outros deuses. Sem Anu, não existia ordem divina. Ele representava o céu infinito, o espaço onde tudo começava. E por isso, era visto como a origem de toda a hierarquia. Anu não precisava agir. Sua existência já era suficiente para sustentar o universo. Se Anu representava autoridade, Enlil representava o poder em ação. Enlil era o deus dos ventos, mas também era o responsável por manter a ordem no mundo, e isso incluía decisões duras. Ele podia abençoar ou destruir. Em muitos mitos, foi Enlil quem decidiu punir a humanidade. Era ele quem determinava o destino das cidades, quem controlava o equilíbrio entre caos e estabilidade. Enlil não era um deus benevolente, era um governante, e governar significava impor ordem. Mas nem todos os deuses pensavam como Enlil, e é aqui que surge Enki. Enki era o deus da sabedoria, da água e da criação. Foi ele quem moldou a humanidade. Enquanto Enlil via os humanos como um problema, Enki via potencial. Ele ensinou conhecimento, protegeu os homens. Em vários relatos, foi Enki quem salvou a humanidade da destruição, usando inteligência em vez de força. Enki não era apenas um deus isolado. Ele fazia parte dos Anunnaki, um grupo de divindades que atuava como um conselho, responsável por decisões que afetavam toda a humanidade. E dentro desse grupo, Enki era uma exceção. Ele questionava decisões. Ele representa algo raro entre os deuses antigos: a ideia de que o conhecimento pode mudar o destino. Ishtar não era apenas uma deusa, era uma força impossível de ignorar. Ela governava o amor, o desejo e a guerra, uma combinação que define a própria natureza humana. Ishtar podia inspirar paixão intensa ou destruição absoluta. Ela era imprevisível. Um de seus mitos mais conhecidos descreve sua descida ao submundo, uma jornada que simboliza perda, transformação e retorno. Ishtar não representava equilíbrio, ela representava intensidade, e por isso era uma das divindades mais temidas e reverenciadas. E agora, só um recadinho. Se você está gostando dessa história, deixe o like e toque no botão Hypar. Esse simples gesto
fortalece o canal e leva esse conteúdo ainda mais longe. Agora, de volta aos deuses. Entre todos os deuses, um se destacou acima dos outros: Marduk. Sua ascensão marca um momento decisivo na mitologia mesopotâmica. Foi ele quem enfrentou Tiamat, a personificação do caos primordial. A batalha entre os dois representa mais do que um conflito. Representa a criação do mundo. Marduk derrota Tiamat e usa seu corpo para formar o céu e a terra. Esse é o ponto em que o caos se transforma em ordem, onde o universo ganha estrutura. Marduk não apenas venceu, ele redefiniu o poder entre os deuses. Se Marduk criou a ordem, Shamash garantiu que ela fosse mantida. Shamash era o deus do sol, mas acima disso, era o deus da justiça. Nada escapava ao seu olhar. Tudo o que acontecia sob a luz do sol era visto por ele. Foi a ele que reis recorreram para legitimar suas leis, inclusive o famoso Código de Hammurabi. Shamash representa a ideia de que justiça não é opcional. Ela é inevitável. Mas nem tudo era ordem. A existência também era definida pelo fim. Sim, governava a lua, marcando o tempo. Nergal dominava a guerra e a destruição. Ereshkigal reinava no submundo. O destino final de todos os mortos. Tammuz representava morte e renascimento. O ciclo inevitável da natureza. E Tiamat, mesmo derrotada, continuava sendo o símbolo do caos primordial. Já Ashur representava o poder de um império, a força divina por trás dos assírios. Juntos, esses deuses revelam algo essencial. A vida nunca esteve separada da morte. Todos esses deuses faziam parte de algo maior, os Anunnaki, um grupo que, em muitos relatos, decidia o destino dos homens e até mesmo o que acontecia após a morte. Eles não eram apenas deuses individuais, eram uma estrutura de poder. Mesmo milhares de anos depois, esses deuses ainda existem, não como crença dominante, mas como símbolos culturais. Em Eternos, a Marvel integra várias referências diretas à Mesopotâmia, como Tena, Gilgamesh e Ishtar. Esses personagens vivem na antiga Babilônia e são confundidos com deuses pelos humanos. A personagem Tena é uma alusão à deusa da guerra e do amor, Ishtar, enquanto Gilgamesh é baseado no herói rei lendário da epopeia de Gilgamesh. Na animação Caverna do Dragão, Tiamat aparece como uma criatura poderosa e temida, representada como um dragão de múltiplas cabeças. Essa versão mantém a essência da divindade mesopotâmica, associada ao caos primordial e à força destrutiva que antecede a criação do mundo. Na série Sandman, Ishtar aparece como uma deusa antiga que atravessou o tempo, mantendo sua essência ligada ao amor, poder e desejo. Sua presença reforça como as divindades mesopotâmicas continuam vivas, reinterpretadas dentro de narrativas modernas. No jogo Smite, divindades mesopotâmicas aparecem como personagens jogáveis, cada uma mantendo suas características originais. Seus poderes refletem diretamente os mitos que as tornaram conhecidas. Já em Fate, figuras como Ishtar e Enkidu ganham novas interpretações, mantendo suas origens adaptadas a narrativas contemporâneas. Seus poderes refletem os mitos que as consagraram, mantendo sua relevância atual. Isso mostra algo importante. Esses deuses nunca desapareceram. Eles apenas mudaram de forma. Os deuses da Mesopotâmia não foram apenas crenças antigas. Eles foram a primeira tentativa da humanidade de entender o mundo. Cada divindade representava uma força real: natureza, emoção, poder, destino. Eles explicavam o inexplicável e davam sentido ao caos da existência,
Muitos dos conceitos que conhecemos hoje nasceram ali: ordem, justiça, criação. Esses deuses foram os primeiros arquétipos da história humana e continuam vivos em cada narrativa que contamos. Chegamos ao final de mais uma história. Se esse vídeo fez você conhecer melhor os deuses da Mesopotâmia, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para continuar explorando mitos, lendas e símbolos que atravessam o tempo. Agora, eu quero saber a sua opinião. Qual desses deuses você achou mais impressionante? E por quê? Você já conhecia alguma dessas histórias? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode usar o botão Hypar, o Valeu Demais, ou fazer parte do nosso clube de membros. Mas, de verdade, sua presença aqui já faz toda a diferença. Muito obrigado por caminhar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.